Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, ela já veio aqui no canal, eu tenho uma honra de recebê-la mais uma vez e ela veio aqui para falar um pouquinho com a gente sobre o LinkedIn. Você tem LinkedIn? Você sabe o que é o LinkedIn? Para que serve? Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o LinkedIn e a importância dele no mercado de trabalho, principalmente aqui na Austrália. Eu acredito que no Brasil ele já tá bem forte. Muitos recrutadores dão uma olhada no seu LinkedIn antes de contactar você, ou até mesmo dão uma olhada no seu LinkedIn, mesmo que você não tenha aplicado para uma vaga de emprego, tá? Então, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui hoje com a gente. Oi, Mara, é um prazer estar aqui com você novamente e compartilhar disso que eu gosto tanto, que eu adoro, que é o LinkedIn, que é uma ferramenta incrível para a nossa carreira, independente de qual área seja. Eu acho que é uma ferramenta que está se tornando essencial nos dias de hoje. Eu tenho algumas perguntas, então assim, pessoal, eu tenho 5 perguntas para fazer para a Ana. E vamos ver aqui quais são as respostas e como que ela pode nos ajudar. Então, o que ela faz? Ela ajuda pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Inclusive eu sou o exemplo vivo que ela me ajudou a mudar de área dentro da própria empresa que eu trabalhava, com dicas no meu resumê, na minha cover letter, que é na minha cartinha que eu mando, e também como eu responder as questões na minha entrevista e eu consegui um emprego, gente. Eu sou a prova viva disso, do sucesso dessa mulher maravilhosa. Então eu tenho uma pergunta para você. Como você começou a utilizar o LinkedIn e qual papel ele desempenhou em sua carreira? Então, eu comecei a fazer uso do LinkedIn desde antes de eu vir do Brasil para procurar vagas de trabalho. Foi essencial, assim, para mim ter parado e ter olhado para o LinkedIn, porque todos os meus trabalhos, todas as oportunidades de trabalho que eu consegui aqui na Austrália foi por meio do LinkedIn. Eu diria que para mim assim é uma ferramenta essencial, foi essencial para mim, e ele faz parte assim da minha vida, né? E eu diria que não é só você ter o teu perfil lá, você também tem que estar ativo lá. Né? Não é, eu sou um bom profissional, as pessoas vão me achar. Não, você tem que estar ativo, tem que estar com uma foto, tem que estar bonito. E eu diria que se eu conseguir auxiliar você, foi porque eu passei por experiências aqui que me trouxeram esse background, né? Me trouxeram esse conhecimento que hoje faz com que eu olhe assim para o currículo ou para a cover letter e diga isso funciona, isso não funciona. Foi batendo a cabeça mesmo, aprendendo. e é isso, assim, mas eu acho que é essencial, assim, as pessoas terem. E um ponto muito importante, assim, do meu ponto de vista do LinkedIn são as palavras-chave, né? Você tem que saber direitinho o que você está buscando e como alimentar ele ali. Então é essencial assim você ter essa clareza do que você está buscando para você também saber alimentar, colocar as informações direito ali. Quais elementos essenciais você acredita que um perfil do LinkedIn forte deve ter? Os elementos eu acredito que são vários, né? Eu não posso nomear um só, mas os princípios são muito simples, é muito básico, né? Primeiramente, tem que ter uma foto, você tem que estar entrando ali, não diariamente, né? Se você for diariamente é melhor, mas tá ali 2, 3 vezes na semana, fazendo networking, o networking ali semanal, conversando com pessoas. Mas o essencial, conforme eu mencionei antes, do meu ponto de vista, são as palavras-chave. São essas palavras que vão te direcionar para o que você está buscando. E na minha consultoria eu ajudo a pessoa a descobrir, né? Quais são essas palavras que vão trabalhar melhor para ela. E também tem alguns trickzinhos, né? Algumas pegadinhas, como é que é trickzinho? Algumas... Se fosse uma pegadinha ou coisas que às vezes são muito importantes, palavras. Isso, mas eu diria que o LinkedIn em si, assim como outras mídias sociais, eles têm uns macetezinhos que faz com que se você colocar ou fazer determinada coisa diferente, quando o recrutador for pesquisar, o teu perfil vai ser visto primeiro. Então, eu auxilio nisso também. Se a gente colocar isso, fizer isso e isso,
quando vier uma pesquisa de tal assunto, o teu perfil é o que primeiro aparece. Então, acho que posso estar até sendo equivocada, mas são as questões dos algoritmos, essas coisas assim, sabe? Ficar em destaque, entendi. Não faz muito sentido, porque hoje a gente sabe que no social media isso faz uma diferença enorme, essas palavras-chave. Exato. E parte do básico, né, Mara? Como eu falei, você ter uma foto, você alimentar, você ter essas palavras-chave e ter uma estratégia por detrás disso também, né? Saber o que você tá buscando ali e também, obviamente, se conectar, né, com as pessoas corretas, assim, não que existam pessoas erradas, mas com as pessoas que vão te auxiliar a chegar até onde você quer. Então, eu acho que isso também é essencial, assim, você fazer conexões que vão te ajudar, né? No sentido, assim, eu posso ter 5.000 conexões, mas às vezes nenhuma tá de acordo com o que eu tô buscando. Então, muitas vezes, assim, é direcionar direitinho, assim, o que você quer e conectar com essas pessoas. Eu acho que esses fatores, assim, são bem importantes. E essa era a terceira pergunta que eu ia até fazer. Qual a importância de cultivar essa rede de conexões no LinkedIn? Que você até já explicou. Eu vou dar o meu exemplo, que a importância que foi, porque assim, a gente precisa verificar que o LinkedIn é diferente do Facebook. O LinkedIn, ele é diferente do Instagram, que o LinkedIn é diferente do TikTok. O LinkedIn é uma plataforma profissional que você vai falar um pouco sobre o seu trabalho e vai colocar lá a sua carreira com um pouquinho do seu currículo lá. Então, às vezes eu já observo, já vejo pessoas assim, vai lá no LinkedIn do outro, aí faz uns comentários de mau gosto, faz uns comentários que não cabe. Gente, o LinkedIn não é Facebook. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa vai ver o seu LinkedIn, o empregador, alguém que quer te contratar, ele vai ver que você foi lá no LinkedIn de uma outra pessoa, de uma outra empresa e que você colocou vários comentários desagradáveis. Você pode ter certeza que eles não vão te contratar, porque fala muito de quem você é. Então, eles não querem confusão na empresa. Então, tomem muito cuidado com relação ao LinkedIn. No meu caso, com relação às conexões, o que eu fiz? Eu me conectei com várias pessoas que trabalhavam em banco aqui na Austrália e fui pedindo ajuda para as pessoas que eu estava procurando emprego. Então, assim, foi uma rede, porque as pessoas que eu estava me conectando eram pessoas que estavam na área que eu queria e eles começaram a me ajudar. Então, começou a ter movimento no meu LinkedIn. Uma ia me ajudando. Ah, você conhece alguém? Era gerente geral de agência, gente, que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu estava na minha conexão. Então, eles começaram a me ajudar. Conversar com recrutadores para ver se eles me recolocavam no mercado financeiro. Então, essa é a importância, é muito importante mesmo a gente ter essas conexões. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você. Quais são as suas dicas para criar um título profissional e um resumo impactante no perfil do LinkedIn? Muito bem colocado por você, Mara, anteriormente. Eu acho que o LinkedIn ele é uma rede profissional, então as empresas, elas atualmente, eu acredito que elas levam muito em consideração como é o teu posicionamento ali, né? Mas como criar um perfil impactante, eu acho que ele tem que transparecer quem você é. Tem que ser de acordo com o que você é e com o que você está buscando, né? Uma dica, assim, que eu posso dar é você... funciona muito bem aqui, onde a gente está na Austrália, é você encontrar uma vaga de trabalho da qual você gostaria de trabalhar, dar uma olhada, né? Não só em uma, mais de uma, mas olhar aquilo, olhar aquela vaga, olhar as palavras-chave e incluir no teu perfil, né? Fazer um raio-x ali e criar o teu perfil de acordo com isso. Lembrando que aqui ele é muito mais resumido, né? Do que o do Brasil, que a gente gosta de colocar muita coisa. Então, eu diria que a minha dica essencial, assim, para você ter o primeiro de tudo. O primeiro passo é você ter clareza do que você está buscando e depois disso você buscar vagas, né, similares do ponto que você busca e aí montar o teu e se apresentar. E exatamente isso que você falou, assim, se apresentar para as pessoas, fazer conexões. No meu LinkedIn eu não conheço todo mundo, mas por ser uma rede profissional e por muitas vezes termos os mesmos interesses por áreas,
no meu caso, da engenharia em comum, eu acabo fazendo muitas conexões. No sentido, nossa, você já trabalhou com isso, que legal, olha só, eu também trabalho com isso. E aí começa uma conexão aí, um network, e muitas vezes você não sabe no que vai dar, mas essa pessoa lá na frente pode te ajudar, você pode ajudar ela, então assim, é muito assim, profissional mesmo, assim, antigamente até, eu lembro que há uns 6 para 10 anos atrás, não existia, né, o LinkedIn. E o que as empresas faziam, do meu ponto de vista, elas checavam a tua mídia social, né? Checavam o teu Facebook ali para ver como que você se comportava. Hoje em dia, a gente já tem o LinkedIn, mas eu acredito que é uma ferramenta, assim, para mim, muito importante, que fez e faz toda a diferença na minha vida, assim, onde eu mantenho um ciclo muito grande de networking. E até mesmo, Mara, é um lugar onde existem grupos que você pode se conectar com pessoas da tua área e fazer um network face-to-face, sabe? Então, é bem interessante, assim. No meu caso também, eu recebi uma proposta, porque tem o pessoal que vai procurando pessoas, eles têm aquelas vagas e eles vão atrás das pessoas, eles não posta lá aquela vaga e as pessoas têm que se candidatar, não. Eles vão lá e pescam as pessoas, e aí foi o meu caso, porque tinham várias coisas lá na descrição do trabalho que eu acreditava que eu não tinha e eu jamais ia me inscrever, não vou mentir. Então veio um recrutador e me mandou uma mensagem: eu tenho essa vaga de trabalho, eu vi o seu LinkedIn e o que você acha? Vamos bater um papo. E foi assim que eu consegui meu trabalho. Eu não apliquei para o meu trabalho, foi alguém que mandou mensagem, um recrutador no LinkedIn. Porque todo santo dia, todos os dias eu tava mexendo no meu LinkedIn, eu tava arrumando, eu tava colocando uma coisa, eu achava que poderia estar melhor. E eu sou a prova viva disso, que realmente funciona. Quais são assim, os erros comuns que as pessoas cometem no LinkedIn? E como eles podem ou deveriam evitá-los? Você tem algumas dicas? Eu acho que os erros comuns, o primeiro de todos é não usar, né? Não ter o aplicativo, usar às vezes só no computador, porque muitas vezes o tempo que você gasta numa outra mídia social, seja ela Instagram ou Facebook, você podia muito bem, dividir esse tempo e usar no teu LinkedIn, mas depende muito do que a pessoa também está buscando, né, do objetivo dela. Então, um dos erros, do meu ponto de vista, é a pessoa não fazer uso, ou ter o perfil lá e não entrar e não alimentar, conforme eu já comentei. E também não ter ele alinhado, né, com as palavras-chave, não ter ele bem apresentado, né? Tá lá, mas tá bem assim, só quem te conhece mesmo que vai saber quem você é. Então, assim, realmente ter uma boa descrição dele. Um exemplo que eu posso te dar, teve um colega meu que estava procurando trabalho um período atrás e ele não fazia assim muito uso do LinkedIn. Mas ele é uma pessoa muito inteligente na área dele e tudo mais. Ele só abriu o perfil dele, deixou lá e ele recebeu uma proposta de trabalho pelo LinkedIn, igual você falou, né? Como no teu caso, só que ele foi abrir isso 3 meses depois. Então, assim, eu acho que isso acontece, é uma ferramenta muito simples, né, de networking. Então, como você falou, a partir do momento que você entra lá, tá curtindo, tá comentando, tua rede tá em movimento e ela vai aparecer ali pros recrutadores. E realmente, assim, vem para você oportunidades. Eu recebo praticamente toda semana vagas para trabalhar na minha área. Senão, tem semanas que eu recebo de 3 a 4 oportunidades, assim. Só por eu realmente estar ali mexendo e movimentando. Então, para mim, eu acho que o erro, assim, maior é você não usar. Você ter a rede lá e não entrar e não movimentar e não fazer nada. Porque vai surgir oportunidades, né? E às vezes, como você não tá usando, você não vai ver, você vai perder a oportunidade. Depois de 3 meses, a pessoa com certeza já contratou uma pessoa para a área. E às vezes é até uma vaga que você realmente queria, que é até um salário muito maior do que o que você já tem. Ana, e fala aqui pro pessoal com que você trabalha, que a gente não falou disso, porque você falou assim, na minha área, que aí a gente... Só mais um ponto antes de eu falar isso, Mara. Eu acho legal ressaltar que o LinkedIn, ele não é para você ficar postando como foi teu dia no trabalho. É para isso também,
mas de uma maneira muito mais profissional, né? Não colocar o que você fez no final de semana. Não tem nada de errado você colocar, mas eu, assim, vejo como realmente, assim, uma coisa muito mais profissional. E aqui na Austrália, assim como eu, você sabe, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque tudo que eu faço no meu trabalho, eu sou engenheira civil, eu não tenho nenhuma permissão para compartilhar, né? Nenhuma foto, nem nada. Todas as fotos ou coisas que eu tiro do meu trabalho é um direito da empresa, não é um direito meu. Isso é quando eu assinei o meu contrato. Então, assim, ficar bem atento a isso também, né? Dependendo de onde você tá, porque eu sei que no Brasil a gente tem muito esse hábito. Ai, tô aqui, vou tirar uma foto, vou postar. Isso pode no Brasil, isso é muito tranquilo. Aqui, se eu fizer isso, eu tô fazendo um crime, teoricamente. Então, assim, realmente ter a clareza de que é um perfil profissional, que você não tá ali para chorar suas mágoas, não é, não é para você compartilhar coisas assim pessoais, e sim coisas profissionais. Respondendo a sua pergunta, eu sou engenheira civil, eu já tinha uma experiência no Brasil antes de eu vir para cá, e eu tô trabalhando aqui na área já fazem 2 anos e pouco. E o LinkedIn realmente foi uma ferramenta que me auxiliou, me trouxe a oportunidade de retomar, né, no mercado de trabalho num outro país. E nesse momento, assim, por eu ter esse conhecimento, por eu gostar e tudo mais, eu diria que eu sinto essa necessidade de ajudar outras pessoas com isso. De não passar pelo que eu passei, né? Tipo assim, o meu resumê era 2 páginas e meia. Gente, não é assim, aqui é diferente, entende? Menos é mais. E até uma coisa que eu, às vezes, é desafiador para mim, isso no meu dia a dia, assim. Eles querem, é tudo muito simples, tudo muito básico, tudo muito objetivo. Então, assim, você escrever, né, Mara? Foi até aconteceu contigo, você escrever lá no teu profile 5, 8 linhas, não funciona aqui. Tem que ser uma coisa muito mais resumida, no mínimo umas 3 linhas, assim, 3 a 4. Só pra gente finalizar aqui, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem tá nos assistindo? Sim, com certeza. Se você tiver em dúvida, se você não tá naquele momento assim, gente, eu já tô aqui na Austrália, eu tô pensando em vir, e quiser tirar alguma dúvida ou saber como pode entrar em contato comigo. Acho que a Mara vai deixar as minhas redes ali, eu me coloco à disposição para conversar, para dar direcionamento. Eu diria que o meu foco, né, a minha consultoria, ela é mais focada realmente assim, em ajudar a pessoa a construir o currículo dela com a cover letter e dar dicas de como se portar na entrevista. Então, esse é o que eu me coloco a fazer nesse momento, né? É o meu trabalho, é um dos meus trabalhos. Acrescentando uma coisa muito, muito interessante que eu estava conversando com a Ana, que às vezes as pessoas pensam, eu vou contratar alguém para me ajudar com o meu currículo, eu vou contratar alguém para me ajudar com o LinkedIn. Gente, eu vou falar para vocês, os salários aqui, salário bom, eu vou falar para vocês, eu vi uma pesquisa eu não tô lembrando qual foi dos jornais no The Age, que foi aqui da Austrália, ou foi num americano, que estavam falando assim que o salário bom para um australiano bom, no mínimo, gente, de 85 mil por ano a 90 mil. Se você tá ali trabalhando, você tem a sua área e você sabe, não, mas eu tô fazendo, que não tem nada contra você fazer faxina ou trabalhar em construção, não tem nada contra, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo aqui, para simplificar para vocês. Aí você ganha por ano 40 mil dólares, tá? Mas ganha muito dinheiro fazendo faxina aqui, ganha muito dinheiro sendo garçom aqui e tal. Aí você ganha, o que é muito dinheiro? Eu gosto de quantificar, porque quando você sabe, muito dinheiro, é 40 mil por ano, é 50 mil, tá? Então vai ser um engenheiro que vai ganhar 90, 100 mil por ano. Aí tu acha que não vale a pena pagar uma pessoa como a Ana, por exemplo, para te ajudar a ir para um outro nível, para mudar, para ir para o emprego, porque eu acredito que sim, que se você se formou em engenharia, se você é formado em uma área, eu acredito que você gosta da sua área, você gostava de fazer o que você fazia no Brasil. Então ela vai trazer o que? Essa possibilidade, gente, assim, rápido, tá? Você não precisa passar, eu tô na Austrália
Eu cheguei na Austrália agora, não, mas eu tenho que passar 3 anos. Não, não tem não. Não tem não, você pode chegar agora e trabalhar na sua área se você quiser. Se você quiser, mas não é, você precisa de pessoas como a Ana, por exemplo, para te ajudar, para te orientar, porque o processo é muito mais rápido. E eu te falo uma coisa, o investimento que você faz, em uma semana, menos de uma semana você faz o dinheiro. Você triplica ou faz 4 vezes mais. Então, não tem, gente, o que pensar muito, tá? Porque a resposta já tá ali nos números. Disse tudo, Mara. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito o teu tempo, de agradecer por você estar aqui. É uma honra sempre tê-la aqui e dando várias dicas para ajudar o pessoal que tá aqui no canal. Pessoal, se vocês ainda não são cadastrados no canal, se inscrevam, se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, dê o like e me fala qual tipo de conteúdo vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal para vocês, tá? Que eu vou lá e faço. E se inscrevam, porque isso é muito importante para mim. Só vai lá e clica que é rapidinho, não vai doer o dedo, tá bom? Um beijão e até a próxima!